faz o L de lesado. Olá, pessoal. Hoje é dia 31 de março de 2023. Isso significa o quê? Que hoje está completando 90 dias do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, para quem muitas pessoas fizeram o L. E hoje dá para se ver claramente que esse L que foi feito como um incentivo para a eleição de Lula, infelizmente está causando muitos males na população. Isso significa o quê? Que todo cidadão brasileiro que foi prejudicado, inclusive financeiramente, pelos 90 dias do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, muitos deles hoje podem fazer o L de lesado. Por quê? O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, para quem muitas pessoas fizeram L, está prejudicando muitas pessoas na população hoje em dia. E muitas pessoas já falaram isso abertamente, em muitos vídeos por aí. Muitas pessoas estão arrependidas disso, porque elas estão sendo lesadas pelo governo Lula. Infelizmente, essa é a realidade. Por isso, não tem como eu não falar. Faz o L de lesado. Porque quem está sendo lesado é você. Quem está sendo lesado sou eu. Então, nós temos muitos motivos e razões para fazer o L de lesado. Porque aquele que foi eleito como presidente da República Federativa do Brasil, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, está cometendo muitos erros, muitas práticas erradas, que estão lesando a população. Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, as águas que corriam ali, Lula deu ordem para fechar o registro. E agora a água da transposição do Rio São Francisco não está chegando a muitas pessoas daquela região ali. E essas pessoas estão sendo lesadas por causa disso. Infelizmente, esse é um dos exemplos, entre outros que existem por aí, que infelizmente estão lesando a população, estão prejudicando, estão maltratando, estão trazendo más consequências para essas pessoas. Então, essas pessoas podem fazer o L de lesado. Muitas pessoas que votaram em Lula, fizeram um L na campanha para que ele fosse eleito, hoje essas mesmas pessoas arrependidas podem fazer o L de lesado. Por quê? São elas que estão sendo lesadas por causa da ação desastrosa de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, pessoal, nós que estamos aqui nesse país chamado Brasil, nós sofremos as consequências disso, tanto você como eu. Então, nós podemos, com razão, fazermos o L de lesado, porque existem muitos motivos que estão nos levando a fazer o L de lesado. É verdade. Não é brincadeira isso. As coisas que estão acontecendo estão complicando a vida de muitas pessoas hoje em dia. Então, essas pessoas estão sendo lesadas por esse governo. Lesadas mesmo. E muitas pessoas podem falar abertamente sobre isso. Porque essas pessoas estão indignadas com o que está acontecendo. Estão sofrendo as consequências do que está acontecendo. E isso é uma prova real e concreta de que muitas pessoas estão sendo lesadas. Então, fazer o L de lesado é fazer esse L de lesado em causa própria. Por quê? A própria pessoa em si está sofrendo as consequências disso. Isso é uma ação que está acontecendo por parte do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E olha que só estamos ainda no terceiro mês. Ainda faltam 9 meses ainda para terminar o ano e mais 3 anos de mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso significa o quê? Que muitas pessoas ao longo desse tempo ainda podem
fazer o L de lesado, porque vão ser lesados de alguma forma. Vão ser lesados mesmo. Então, é algo que tem que nos levar a nos indignarmos, a nos revoltarmos, a não aceitarmos esse tipo de coisa. Porque se um governo não trabalha para beneficiar a população, para trazer o enriquecimento da população, digamos assim, isso significa o quê? Que ele está trabalhando de forma errada, ele está atuando de forma errada. Então, a população que é vítima disso, ela pode protestar, ela pode fazer o L de lesado como expressão de que esse governo está lesando a população. E isso tem provas reais e concretas acontecendo hoje, em 2023. Então, nós não podemos, em tempo algum, ficarmos, como é que eu posso dizer assim, ficarmos satisfeitos com isso. Não podemos viver numa fantasia, acharmos que está tudo bem, quando na realidade está indo muito mal e vai de mal a pior cada vez mais. Vai de mal a pior cada vez mais. Então, quando alguém faz o L de lesado, ele está expressando algo que está acontecendo com ele mesmo. Porque a maioria da população hoje está sendo lesada assim por esse governo. E isso é algo muito grave. Então, as pessoas têm que entender isso. Porque votaram em quem não deviam. Votaram em Lula ladrão. Então, votaram em alguém que não tem capacidade para presidir o país. E a prova disso está aí acontecendo. Desde o dia 1º de janeiro até hoje, 31 de março, muitas coisas já foram feitas para lesar a população. Então, isso vai se agravar cada vez mais. O Brasil vai ficar pior do que a Argentina, do que o Chile, do que a Venezuela, enfim. Porque o país aqui é muito maior, a população aqui desse país é muito maior. E a maioria da população hoje está sendo afetada pelas ações erradas de Luiz Inácio Lula da Silva, que estão lesando a população. Essa é a realidade, pessoal. Não podemos aceitar esse tipo de coisa, não podemos ficar acomodados, não podemos consentir com isso. Não podemos ser cúmplices desse governo que, infelizmente, está nos prejudicando de muitas formas. Então, é preciso que a população tome uma atitude para mudar isso aí. Dá para fazer sim, dá para protestar sim, porque o direito de protestar é algo que pode ser feito por você e por mim. Então, o nosso protesto é justo, porque coisas injustas estão acontecendo e estão lesando a população. Coisas injustas mesmo, feitas pelo governo de Lula, para quem muitas pessoas fizeram o L. E até muitas pessoas que fizeram o L estão arrependidas hoje de terem votado em Luiz Inácio Lula da Silva por conta ou por consequência das ações que ele está fazendo. Infelizmente, chegou a esse ponto. Então, a população está coberta de razão quando decide protestar, quando decide reclamar, quando está insatisfeito com a situação. E a melhor coisa a se fazer é protestar contra esse governo, que infelizmente está causando muitos males para a República Federativa do Brasil e sua população de forma geral. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso, hoje, nesse dia. Porque eu, como cidadão, também estou sendo lesado. E se você está sendo lesado, você não pode aceitar isso calado. Você não pode se conformar com esse tipo de coisa. Você não pode se amoldar às coisas que contribuem para o seu próprio mal por conta do governo Lula. Então,
muitas coisas estão erradas nesse país, porque, infelizmente, Luiz Inácio Lula da Silva não sabe como gerir o país. Essa é a realidade. Ele só quer se vingar, ele quer perseguir aqueles que causaram a sua prisão, que foi justa, porque ele se envolveu em corrupção por conta própria. Ele roubou o país. É um fato real provado. Judicialmente falando, ele foi condenado, sim. Então, ele fez jus à sua própria prisão, porque ele deu motivos e razões para que ele fosse preso e condenado. Então, agora ele quer se vingar, e ele está se vingando na população. Então, essa é a prova certa de que ele, infelizmente, está prejudicando a nação, está lesando muitas pessoas nesse país. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. É preciso se revoltar, é preciso fazer com que a nossa justa indignação possa causar uma mudança nesse país. Mudança que tem que começar pelo governo ou pela retirada ou até impeachment desse presidente que está lesando o país hoje aí. Então, era isso que eu queria falar sobre essa questão, porque eu, assim como muitos brasileiros hoje, estamos sentindo em nossas próprias vidas esse efeito de Lula estar lesando o país e a sua população. Então, são os pobres que mais vão sofrer as consequências disso. Pobres como você, como eu. Então, a maioria da população desse país, infelizmente, vai ser lesada ainda mais nos próximos meses e até o fim do mandato, se não acontecer nada para que esse presidente possa ser tirado do poder. Então, pessoal, era isso que eu queria falar e eu espero que todos tenham entendido isso, porque o que eu expressei aqui é uma realidade. Nós estamos sendo lesados mesmo, por isso devemos fazer o L de lesado como expressão de protesto real, porque nós é que estamos passando por isso. Então, era isso que eu queria falar a respeito disso. Eu espero que todos tenham entendido essa mensagem. É isso que eu queria dizer. Valeu!